Salve, salve pessoal, boa noite. Vamos lá, 10/1, quarta-feira, meio de semana aí. Dia de queda no mercado, uma quedazinha mais tímida, né? Vamos comentar aí hoje então Ibov, índice e dólar, tá? Como que foi aí o pregão de hoje. É, E a operação que eu fiz no índice, né? Acabou me tirando no 0 a 0 e depois não consegui captar mais nenhum movimento ali no índice. O dólar também, diazinho mais complexo, ele entregou um bom movimento ali no início do dia, mas numa região complicada. Depois na parte da tarde ficou bem travado, então vamos ver como que foi esse dia aí de hoje, beleza? Ó, Ibov na tela aqui, gráfico diário. A gente tem aí 0,46 de queda, tá? No dia de hoje. E aí, que eu comentei ontem, ó, ele chegou a beliscar a ativação de um pivôzinho de baixa, tá? Mas não conseguiu dar sequência, ó. A gente vê essa linha vermelha que era a mínima de sexta-feira, ó, ele perdeu, chegou a perder, né, mas voltou. Essa região aqui, né, em rosa, é uma região forte aí de troca de polaridade, tá? Então, vamos ver se esse mercado vai ficar travado aqui dentro dessa região, ó, tá? Ou, né, se ele vai tentar amanhã dar sequência aí para baixo e aí quem sabe romper definitivamente, né, essa regiãozinha aí para abrir espaço para buscar quem sabe, né, as retrações. E aí a primeira retração de 38,2 está aqui, ó, 125,875. Beleza? Então vamos ver se, né, o mercado vai confirmar isso daí. Esse topo aqui, ó, essa região de troca de polaridade é a máxima lá de 2021, ó, tá? Então uma região importante. Se, né, e aí aqui a gente já consegue ver a possibilidade, né, e a gente já consegue ver aqui a formação de topo descendente, tá? Vamos ver se vai confirmar esse pivô, porque o que a gente pode ter aqui também, tá? Um fundinho duplo, ó, se ele respeitar essa região e amanhã fizer isso daqui, ó, ele pode tentar, né, dar sequência aí numa movimentação de alta para quem sabe voltar a testar esse topo aqui de dezembro, tá? Então algumas possibilidades aí, vamos ver se esse mercado vai ficar enroscado, como que vai ser, tá? Se a gente olhar com as médias, a gente vê que a 21 ela segue ascendente, ó. Então ainda segue fazendo pressão aí no preço, tá? Enquanto ela não virar aí para baixo. E e aí na sequência da semana a gente vê, né, se o mercado vai virar essas médias para baixo e perder essa região, se vai ficar travado, se vai tentar deixar um fundinho duplo, voltar para essa máxima, ficar enroscado aqui, tá? Nos próximos dias aí a gente vai saber como que o mercado vai se comportar. Mas já temos, né, algumas perspectivas aí, possibilidades. Sabemos que o mercado está numa região complexa, porque tem barreiras relevantes para baixo, para cima também tem, tá? Principalmente no Intra 60. Então, a gente já sabe que está numa regiãozinha um pouco mais complicada, pelo menos momentaneamente, beleza? Índice futuro. Pelo gráfico diário, ó, a gente tem um cenário parecido, né? Mesma coisa lá do Ibov, ó. Essa região aqui era a ativação do pivô, ele chegou a ativar, mas fechou acima aí, deixou um paviozinho aí para baixo. Tem espaço ainda para testar essa região, ativar esse pivô, mas vamos ver se amanhã ele vai tentar puxar para cima ou se ele vai tentar dar sequência aí para baixo. Beleza? Pelo gráfico de 60 minutos, ó, o que eu destaquei ontem? Uma possível bandeira, né, que acabou se confirmando, ó. Pernada de baixa, bandeirinha, sequência no movimento. E aí o que a gente pode ter aqui de novo? Outra bandeirinha aí, né? Ó. Para quem sabe ele perder definitivamente essa região de suporte. Eu comentei ontem que assistiu o vídeo, viu eu comentando que aqui ia ser uma região de muita briga, tá? Porque é um suporte relevante. E não deu outro. O mercado ficou, ele até chegou a perder, né, trabalhar abaixo aí desse suporte pelo Intra 5, mas a gente vê aqui pelos 60 minutos que o mercado ficou muito brigado aí na parte da tarde nessa região, tá? Então, vamos ver se esse movimento aqui vai ser similar ao que a gente teve aí no dia de ontem, ó. Uma pernada de baixa, bandeira
e no dia seguinte dar continuidade. Então, se amanhã a gente tiver, né, o mercado entregando uma continuidade desse movimento, a gente já consegue visualizar aí claramente uma tendênciazinha de baixa pelo Intra 60, tá? Se a gente olhar, né, ó, essa região aqui, a gente consegue ver. Eu vou até ajustar aqui, pessoal. A gente tem que ir ajustando, tá? Essas regiões, porque à medida que o preço, né, o mercado vai movimentando, a gente tem que, né, ter uma flexibilidade aí para conseguir ajustar essas regiões e ficar bem determinado aí, ó. A gente vê então o mercado aí em cima desse suportezinho. Vou pegar essa bandeirinha aqui, ó, e replicar para cá, tá? Porque a gente consegue ver claramente aí uma bandeirinha aqui também, tá? Uma possível bandeira. Vou deixar menorzinha aqui. Aí, ó. Tá? Então, é uma possibilidade aí no índice. Vai precisar confirmar a perda desse suporte aí, tá? Para ganhar força aí para baixo. Com o apoio das médias, ó, se a gente vê que a 9 chegando, a 21, ó, agora a gente já tem as médias num cenário mais alinhado, né? Essa 200 aqui, 50, 21 e 9. Então vamos ver a aproximação dessa 21 aqui, pelo menos, junto com a 9 para tentar impulsionar para baixo. Se, né, ele voltar amanhã, né, tentar buscar um movimento de alta, a gente vai ter o que? Retrações de todo esse movimento aqui, tá? Confluências aí de médias com, né, 38,2%, 50% e 61,8%. E se ele vier para cima, né, a gente vai ter muitas barreiras. Então, vamos ficar atento aí também, tá? Essa região aqui, ó, eu vou até deixar marcado aqui, ó, vou puxar desde aqui de trás, ó. É uma região importante de troca de polaridade, ó. Concordam? Por quê? Porque eu tenho retração de 38,2, eu tenho média de 21 do Intra 60, que é a 200 do Intra 5, e eu tenho vários fundos anteriores. Então, se o mercado vier testar essa região aqui, ó, ele pode estar fazendo uma troca de polaridade, buscando retração em médias antes de ganhar força para tentar romper aí para baixo, tá? Mas é aquilo, né? Para cima vai ter muita barreira, então muita atenção. Eu vou tirar isso daqui, tá? Para não ficar coisa demais também. E temos aí o suporte aí que o mercado se encontra, tá? Hoje foi um pregão que o mercado ficou meio embaçado ali na primeira hora. Depois, né, ele estava num suporte, ó. E aí isso dificultou. Esses dois suportes aqui, pessoal, dificultaram, tá? Pegar boas oportunidades no índice, porque quando ele rompeu um dos suportes, ele deixou um gatilho muito grande que já estava muito próximo dessa região aqui, tá? Então, não ficou um risco-retorno interessante. Eu peguei uma comprinha nesse suporte, que chegou a andar 320 pontos, vou comentar pelo Intra 5, mas voltou, né? Porque a gente viu aí, o candle da primeira hora demonstrou bastante pressão de venda, mas como ele estava numa região, né, importante, o Ibov estava em cima da 21 do diário, eu peguei uma rejeição bacana ali no suporte, teve um volume bom, mas ele acabou voltando para me tirar no zero e depois entregou o movimento de queda, mas eu não consegui captar justamente por conta aí dessa região com dois suportes aí muito próximos, tá? Beleza? Então, esse é o cenário aí do índice para amanhã. Pelos 5 minutos, ó, agora vamos comentar. O que a gente teve? Ó, no final do pregão de ontem, a gente viu que o mercado ficou totalmente lateral, ó, trabalhando dentro desse range aqui, tá? E hoje ele abriu de novo dentro do range, ó. Ele ficou boa parte aí, né, da início do dia todo aí trabalhando dentro desse range. E aí o que acontece? Eu tinha esse suportezinho aqui, ó, já com 3 toques aqui, tá? Então já era um suporte aí, né, relevante. Tanto que a minha compra foi nesse candle aqui que eu vou comentar. E logo abaixo a gente tinha o suporte principal, né, do Intra 60, beleza? Então, ó, eu tinha traçado retrações também, ó, 38,2 desse movimento aqui, tá? E olha onde o mercado foi testar aí no início do dia, aonde ele veio. Ele veio direto aqui na 200 com retração, tá? Eu até dei bobeira aqui, tá, pessoal? Poderia ter pegado uma venda aqui, ó, foi um engolfo bem bonito, tá? Poderia ter batido uma vendinha aqui para tentar levar até esse suporte.
mas eu estava acompanhando o dólar na hora, quando eu vi, perdi o bonde mesmo, tá? Mas caberia uma vendinha, até porque se a gente olhar aqui, ó, olha essa alta aqui do índice, ó, ele estava subindo, tá? E prestem atenção no volume caindo, tá? Indicando o quê? Que isso aqui era só um movimento, né? Um movimento sem força, sem convicção. E aí quando veio esse candle aqui, ó, que engolfou o candle anterior, né? Um padrão aí interessante, demonstrou força, pressão de venda. A região também tinha algumas confluências interessantes, ó. 38,2 e média de 200. Tudo bem que ele estava dentro de um range, né? Mas a gente estava trabalhando no extremo do range, tá? Porque se a gente voltar aqui e pegar todo esse range aqui, ó, do dia de ontem, a gente vai estar vendendo o topo da lateralidade, tá? Então, é compreensível e plausível uma entrada aqui na ponta vendedora que chegou a pagar aí 600 pontos, tá? Perdi esse movimento, e aí eu fui entrar aqui, ó, quando ele rejeitou. Se a gente perceber aqui, ó, o volume foi o maior volume do dia até então. Esse candle aqui para mim era um candle de exaustão, tá? Porque ele chegou esticado aí para testar uma região, né, que era um forte suporte, e na sequência ele deixou um PFR aqui, né, um martelo, enfim, um candle gatilho aí interessante de compra e uma rejeição em suporte. Entrei na compra aqui, tá? Stopzinho na mínima, 240 pontos, e eu estava buscando um retorno até essa região aqui, ó, me daria 510 pontos, risco retorno de 2 para 1. As médias estavam flat aqui, então média flat não tem muito, né, poder. O cenário até então, na minha visão aqui, era uma lateralidade, uma congestãozinha, tá? Então ele tinha contexto aí para ele buscar essa região aqui mesmo que ele fosse, né, dar continuidade aí para baixo. O que a gente tinha aqui no meio que travou ele? Retração, né? Retração do dia, tá? Se a gente pegar 50% 61,8, vai estar próximo dessas regiões aí, que foi onde ele segurou. Mas me deu condições de proteger, porque a minha entrada foi aqui, ele chegou a andar, ó, 315 pontos, tá? Meu stop era de 235, 240. Então, protegeu a operação no zero, voltou, me tirou na proteção. E aí depois, ó, o que acontece? O mercado ficou acumulando aqui, ó, para romper essa região. Só que como ele estava entre dois suportes aí relevantes, e quando ele rompeu, olha o que ele fez. Foi com esse candle aqui, ó. Eu falei, pô, não vou bater de frente com esse suportão aqui do Intra 60, porque eu vou estar pegando uma venda, né, que tem grande chance de ficar embaçado aqui. E aí se ele voltar para me tirar aqui em cima, era um stop de mais de 300 pontos, tá? Então não vi cenário interessante para entrada na venda aí. Depois ele veio romper aqui embaixo, mas aí também já estava esticado o horário, né, já de meio-dia. E aí ficou complicado, né, de fazer alguma coisa aí no índice, realmente com esse cenário. Apesar da gente ver uma tendência bacana aqui de baixo, ó, tá? Ó, tendênciazinha, topos e fundos descendentes, respeitando as médias, e aí depois no período da tarde ele lateralizou. Mas não foi fácil, né, de conseguir captar entradas aqui por conta dessas regiões de suporte. Aqui em cima eu estava comprado, então não cogitei pegar a venda, até porque também, né, pegar uma venda aqui, o suporte estava logo na cara. E é aquilo, né, pessoal? A gente não tem bola de cristal, tá? Cada um tem um operacional, uma forma de operar, e não tem como adivinhar que o mercado vai romper esse suporte, tá? Ele poderia fazer isso aqui, ó. Por isso que a gente tem que ter critérios bem definidos e respeitar, né? Ele poderia fazer isso aqui, ó. Tá? Segurar de novo aqui, a gente viu que ele segurou bastante, era o maior volume do dia aí até então. Então, assim, demonstrou que tinha pressão de compra nessa região, tá? Tanto que, aposto que muita gente, né, pegou compra aqui, ó, por exemplo, e acabou sendo estopado, tá? Mas aí, enfim, são critérios que a gente tem que definir aí pra gente operar da melhor forma possível aí dentro do operacional de cada um, tá? Então, assim, como eu não consegui captar, né, o movimento de baixa aí por conta dessa questão de risco-retorno da região, eu acabei não fazendo mais nada, tá? Se não tivesse esse suporte aqui, ó, aí beleza, pô, bacana pegar uma venda aqui, né?
ou até mesmo tentar pegar mais aqui em cima, porque aí você sabe que tem caminho livre para baixo, tá? Então, aí seria outro cenário, mas aqui era um suporte relevante, tá? Do Intra60 a gente viu, tanto que, né, eu vou até ajustar ele aqui depois, mas o mercado respeitou bastante aí essa região, tá? Então, ó, o que a gente tem aí para amanhã? E de tarde, ó, ficou totalmente travado aí, né? A gente vai ter essa região de troca de polaridade aqui, ó. Vou ajustar aqui, ó. Regiãozinha de troca de polaridade, caso ele venha subir junto com a média de 200. Essa linha aqui, ó, esse suportão aqui, eu vou até ajustar aqui de uma forma melhor, ó, para não ficar muito lá para trás. Aí, ó. Beleza? Então, é isso aí que a gente tem para o índice amanhã, ó. Uma região de suporte aqui, o mercado trabalhando entre médias, e aí a gente aguardar ou o rompimento aí para baixo, né, mas vai precisar ser de forma convicta aí. Deixa eu ajustar isso aqui, que vai ser melhor. Fazer assim, ó. Aí não fica tão poluído, né, o gráfico. Aí, ó. A gente já sabe que esse suporte lá para trás ele tem, né, regiões também de toque. Opa. Então é isso, ó, suporte aqui, troca de polaridade, e aí a gente vai ter retrações também, que a gente comentou lá do Intra60, ó, confluência aí com retrações. Vamos ver como que esse mercado vai se comportar, se isso aqui, né, se essa grande bandeira aqui, né, pelo Intra60 fica mais fácil da gente visualizar, mas é uma bandeirona aí que o mercado tá, beleza? Vou ajustar aqui também. E aí amanhã a gente acompanha para ver como que o mercado vai se comportar. Se ele rejeitar aqui em cima, né? Aqui tem confluências interessantes. Se ele vai segurar de novo nesse suporte aqui, tá? Se ele vai tentar romper, trocar polaridade. Muito cuidado com rompimentos, tá? Para não pegar rompimento esticado. Tenham critérios bem definidos aí para operar, né, o rompimento dessas regiões, beleza? As médias aqui seguem emboladas, indicando um cenário de indefinição por enquanto. O mercado, desde 11h20 aí, basicamente, que ele, né, ficou meio que de lado aí, apesar de estar formando essa bandeira aqui, esse canalzinho. Mas a gente vê que, pô, não saiu do lugar, né, no período da tarde. Então, isso dificulta um pouco, beleza? Vamos para o doleta. Ó, o dólar muito travado também, né? Apesar da gente conseguir ver algumas movimentações interessantes, mas o candle de sexta-feira, ó, o dólar ainda está dentro do range do candle de sexta-feira até hoje. Ó, são 3 dias já que ele não perdeu a mínima de sexta, nem superou a máxima. Tá? E segue formando candles pequenos, né? Dentro desse candlezão aí, com as médias de lado, indicando um cenário de muita briga. Tá? Se a gente pegar a amplitude desses candles aqui, pessoal, ó, é 34 pontos. Esse aqui, 34 pontos. Esse aqui, 25 pontos. Então, assim, é muito pouco para o dólar, tá? Isso dificulta muito conseguir boas operações. Conseguir, né, operações direcionais e pegar bons movimentos. Se a gente olhar aqui também, ó, ele está no meio de um range, né? E aí é aquele contexto que a gente sempre comenta. Cuidado com o meio aí de regiões, né, de extremos aí, tá? Porque fica bem brigado. Olha as médias do Intra60, pessoal, que coisa horrível. Olha isso aqui, cara. Muito feio, né? É difícil a gente conseguir captar alguma coisa bacana no Intra5, sabendo que as médias do Intra60 estão dessa forma aqui, ó. Tá? Eu tenho uma resistência forte aqui em cima, eu tenho, né, um suporte forte aqui embaixo, e a gente consegue ver que hoje, ó, ele meio que formou aí um triângulo. Se a gente pegar aqui é meio que um triângulozão aí, né? Tem esse pavio aqui, mas enfim, afunilando, né? No meio dessas médias aí. E aí vamos ver o que vai prevalecer, né? Tem que aguardar, não tem jeito. É esperar ele sair dessa confusão aqui, ou liberar essas médias aí e alinhar elas para cima, né?
e aí vai ter que superar essa região de resistência toda aqui, ó, que já é uma resistência. Olha quantos toques que teve aí no Intra 60. Isso aí no Intra 5, então nem se fala, né? São vários e vários toques nessa região. E para baixo também, né? É muita rejeição aqui, tem retração, suporte. Então, tem que ter paciência quando o mercado, né, o ativo está dessa forma aí. Olhando o cenário mais macro aqui do Intra 60, a gente vê o dólar, ó, já aí 3 dias, né, que ele tá de lado. Beleza? 3 não, né? 4. 4 dias aí praticamente de lado, ó. Sem as médias a gente fica mais claro, né? A gente vê aí. Beleza? Bom, pelo Intra 5, o que a gente teve hoje? O que eu tava esperando? Eu até deixei a setinha aqui, ó. Retração de 50% do movimento prévio de alta. Ele vinha numa tendênciazinha bacana aí, ó. Uma puxada, né? Não uma tendência porque ele tá lateral, né? Mas, enfim, pelo Intra 5 aqui a gente consegue ver, ó, topos e fundos ascendentes. Falei, pô, se ele vier testar essa região aqui e deixar um sinal interessante de compra em cima da 200, mesma coisa que eu comentei ontem, com retração de 50%, pode indicar, né, a possibilidade de continuidade, pelo menos para testar de novo essa resistência forte aqui, tá? Só que o que ele fez? Ele abriu num gapzinho de baixa, veio reto testar essa região, só que aí a importância do volume, tá, pessoal? E é o que eu comento, o volume ele é um fator de confirmação, tá? Quando a gente vê esse movimento de queda aqui, olha o que está acontecendo com o volume, ó. O volume está subindo, né? Quando a gente vê esses candles aqui, esse candle aqui foi até interessante, ó, tá? Se ele tivesse um volume bacana, tivesse, né, um contexto aí melhorzinho, dava para pegar uma comprinha. O ideal seria ele chegar mais perto aqui, né, da 200, enfim, mas foi um candle bonito, tá? Só que quando a gente olha o volume, olha isso daqui, cara. Olha esse movimento de alta e olha o volume. Isso é característica de quê? De um movimento de correção para continuidade no movimento prévio, tá? Então, ó, quando ele estava caindo, o volume estava subindo. Quando ele corrigiu, né, puxou um movimento de alta, o volume caindo. Quando ele entregou o movimento de queda, olha o volume de novo, subindo, tá? Então, indicando que quem estava no comando eram os vendedores, tá? Então, eu falei, não vou pegar compra aqui, porque eu não gostei desse volume, não estava com a característica ideal aí de uma possível reversão, né, desse movimento prévio aí de baixa, tá? Se fosse o contrário, caindo aqui, com o volume caindo, e aí deixasse esse candle com volume alto e volume subindo aqui, aí sim, né, acredito que ele poderia jogar lá em cima, tá? Mas isso evita a gente cair em armadilhas, então fiquem muito atentos a essa questão do volume, tá? Claro que dependendo do contexto ali, né, do candle, enfim, a gente tem que avaliar o cenário como um todo, mas é muito importante a gente ficar atento a essa questão do volume para evitar essas armadilhas aí, tá? Depois, ó, o que ele fez? Deixou um candle muito forte aí, né, de venda, mas, de novo, não vou vender aqui, ó, o ativo saiu lá de cima. Tudo bem, fez um pullbackzinho aqui pré-rompimento, deixou uma barra bonita com volume, mas ele estava numa região muito complicada, né? Olha, ainda tinha essa média de 200 aqui, retrações, tá? Então não me senti confortável para vender o dólar aí nessa região, tá? E tanto que ele não conseguiu desenvolver muito, né, o movimento, ó. Era um stop maiorzinho também, de 10 pontos, chegou a andar aí 6, 7 pontos mais ou menos, voltou, depois andou aí, não chegou a andar nem 1 para 1, basicamente, né, do stop. E aí voltou, né, forte para cima, mas de novo, aqui eu já não tinha uma base sólida aqui, um suporte, né? E também não tive candles aí, olha o volume desses candles aqui, tá? Que me demonstrassem que ele poderia entregar esse movimento todo aqui, né? Que foi basicamente aí 2 movimentos aí do dólar, né? Uma amplitude muito curta, ó, 25 pontos, 28 pontos. E basicamente encerrou o dia aí, porque depois, ó, ficou totalmente de lado, tá? O que a gente tem aí para sequência para amanhã? Seguimos com essas regiões de extremos aí, tá?
Ele tá preso aqui, ó. Vou deixar esse caixote aqui, ó. Não faço nada enquanto ele estiver aí dentro, tá? Até deixar em vermelho aqui, ó. Opa. Não faço nada enquanto ele estiver aí com essas médias emboladas, tá? Se ele vier aqui em cima esticado, rejeitar, beleza. Posso avaliar a possibilidade de uma venda. Ou se ele abrir e chegar muito esticado aqui embaixo também, para pegar alguma compra. Mas nessa meiuca aí não vejo nada, tá? Tá em retração, tá totalmente embolado. Olha isso aqui, parece um código de barra, né? Muito feio mesmo, tá? Então muito cuidado aí com o dólar nessa região. Beleza, pessoal? Bom, é isso que tivemos aí no dia de hoje. É um dia aí que pra mim foi de 0 a 0, tá? Mas é isso. O importante é o quê? A gente fazer o que a gente se propõe a fazer, com base nos estudos que a gente faz, com base nas estratégias que a gente utiliza e nas regras operacionais. Então, isso que é o importante. Eu fiz o que eu precisava fazer hoje. Consegui me proteger, saí no 0 a 0, a operação chegou a pagar 320 pontos, mas também não vou ficar, né? Eu vou sempre tentar levar até os alvos que eu defini, tá? É claro, né? E eu estava até conversando com o pessoal sobre isso hoje, que no índice, no caso, né? Dependendo, hoje ele andou 320 pontos aqui, beleza? Dependendo de como for o contexto, eu vou tentar conduzir o stop barra barra, tá? Para garantir alguns pontos. Mas hoje não deu para fazer isso, tá, pessoal? Por quê? Ele chegou a andar aqui, ó, os 320 pontos. Só que se eu fosse conduzir o stop barra barra, olha aqui, eu ia pegar 100 pontos, tá? Se for para pegar 100 pontos, eu prefiro deixar meu stop no zero e deixar o mercado trabalhar aí para ver se ele busca meu alvo, tá? Não vou ficar pegando trade de 100 pontos, beleza? Então, mas é claro, né? Se o mercado vai dando condições de você tentar conduzir o stop para garantir um percentual bacana, seja ali 300 pontos, 400 pontos, e aí, assim, a medida, dependendo do tamanho do alvo, né? Se for um alvo mais arrojado, maior, aí você vai tentando conduzir da melhor forma para garantir uma parcela ali também, né, do lucro, caso o mercado volte, tá? Porque como, né, eu não faço parcial, eu protejo no zero, tá? E tento trabalhar da melhor forma ali a condução do stop. Em alguns casos não vai dar para fazer nada. Pô, ele andou 320 pontos aqui, porque aí às vezes o pessoal fala, mas pô, andou 320 pontos e voltou, como que você fica se sentindo? Não me sinto normal, não tem problema nenhum quanto a isso. Já fiquei muito frustrado por conta disso, mas faz parte, tá? Teve uma época que eu fazia parcial, mas enfim, eu me sinto confortável operando dessa forma e não tenho problema quanto a isso, tá? Se o mercado me dá a condição de tentar conduzir o stop, de alguma forma que eu consiga garantir alguns pontos, né, a meu favor, caso o mercado volte contra mim, aí eu vou fazer isso. Mas no caso de hoje, né, não tem e vai acontecer algumas vezes, igual fez aqui, ó. Ele vai andar, só que ele não deu condição. Como que eu vou jogar o stop aqui para baixo e ficar com 100 pontos? É difícil, né? Então, assim, eu prefiro deixar no zero e aí faz parte. Se ele voltar, não tô correndo mais risco nenhum nessa operação para eu ficar com medo dele voltar. Se voltar, voltou. Se ele me der outra brecha de entrada, eu vou tentar pegar de novo para tentar, né, extrair o melhor que eu puder do mercado, tá? Então, é isso. A gente trabalha dessa forma, beleza? Calendário econômico, ó, muita atenção amanhã, porque 10h30 tem uma pancada de dados aí de inflação nos Estados Unidos, e isso aqui mexe bastante com o mercado, tá? Então, amanhã provavelmente vai ser aquela pancadaria aí no horário dessa notícia. Muito cuidado, muita atenção, não fiquem aí, né, tentando operar durante esse horário da notícia, ou você garante o seu ali antes, né, até o horário da notícia ali, ou espera passar a euforia da notícia para fazer alguma coisa, porque ficar na bateção de cabeça aí, a gente viu movimentos muito extremos de volatilidade, né, às vezes pull stop, enfim. Eu não vejo como vantajoso ficar tentando, né, operar a notícia. Prefiro esperar passar ali o efeito,
ou opero antes, já garanto meu dia, se o mercado der oportunidade, e é isso aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Boa noite. Tamo junto. Um excelente fim de quarta-feira aí para todos. Vamos que vamos.